Bora, nação, para mais notícias top aqui no nosso canal. Vamos analisar os comentaristas trazendo as informações do Flamengo. O Vasco que está eliminado da Copa do Brasil. Meu amigo, o que aconteceu com o Vasco que perdeu pro ABC? E nós vamos analisar aqui a preparação do Flamengo para essa partida do Campeonato Carioca, que vale vaga para a final do Campeonato Carioca. Então, nação, chega aqui, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, convido você que se inscreva, ative o sino das notificações para você receber todas as notícias e informações do Flamengo. E antes do vídeo, deixa essa oportunidade para você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais utilizando o celular e uma conexão com a internet. Basta você clicar no primeiro link na descrição do vídeo ou comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo sobre essa oportunidade que vai levar você a fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais, recebendo comissões como essa que você está vendo aí na tela. Então clica lá, confere e aproveita essa oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Sabe da responsabilidade que, cara, você jogar pelo empate, eu, falando por mim, eu acho que é o pior resultado que tem. Isso aí só vai valer, sabe, quando terminar o jogo. Aí sim, terminou, aí sim tem até uma validade. Tirando isso, a gente sempre busca vitória, Tenho total certeza que o próximo domingo vai ser um jogo dificílimo novamente. Tem que estar muito concentrado, muito focado, porque acima de tudo agora eles provavelmente devem se atirar um pouco mais, porque precisa do gol. Então é ter tranquilidade, saber filtrar os momentos do jogo e quando tiver uma oportunidade ser letal. Quem vai levar o clássico, então, dos milhões? Então, as classificações ou títulos de Vasco e Flamengo em jogos de mata-mata na história. Então, jogos de ida e volta, aí contando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, quando o Brasileirão também era disputado nesse formato. São 3, então, classificações ou títulos vascaínos contra 9 do Flamengo. O Barbieri ficou muito nessa de virar a chave, mas você tem aí uma questão... Virar a chave normalmente está relacionada ao lado psicológico. Né? Não, vamos focar agora... Que também não é fácil, né? Assim, vamos virar a chave. Eu não sei o que é esse virar a chave, porque você tem 2 dias para fazer, você dorme um dia, acorda no outro, é o jogo. Então, mas além da virada da chave, tem a questão física que o próprio Barbieri tem sentido, né? Não é simples, Eugênio. Sim, e ontem no final do jogo eu fiquei muito com a impressão de que o time cansou. E é o time que tem, né? Não tem outro. O Flamengo mexe bastante. O Vitor Pereira tem mexido na escalação do Flamengo, trocado várias peças em várias funções. É claro que há lugares em que ele não tem muita alternativa, vai ser esse problema agora para lateral direita, né, para esse jogo. Mas o Vasco tem muito menos do que o Flamengo, como a gente falava na primeira hora. Vou tirar aqui o Pedro Raul. O que eu faço? Não tem. Então há essa dificuldade e ele também não tem um entrosamento maior, né? Um modelo ainda totalmente estabelecido. Então vai ter que ir com que ele encontrar ali fisicamente melhor e tentar montar uma estratégia para o jogo. Precisa vencer o Vasco? Sim, precisa vencer. Isso significa que o Vasco deve entrar no jogo agressivo, com muitos atacantes, partindo. Não, porque o Flamengo é melhor que o Vasco, o Flamengo é favorito para o jogo. O Vasco, para conseguir vencer por 1-0, 2-1 ou 3-2, e aí fazer valer a vantagem dele, né, pela melhor campanha, o Vasco precisa, acima de tudo, em primeiro lugar, impedir o Flamengo de ficar à vontade no jogo, de controlar o meio-campo, de ter a posse de bola. Então, ele precisa voltar a ter um meio-campo mais pegador, como teve no primeiro jogo com o Flamengo, para, a partir daí, evoluir no momento que tiver a bola. Que precisa evoluir. Não tem jogado bem com a bola. Mas, em primeiro lugar, não deixar o Flamengo ficar muito à vontade, porque senão vai fazer 1, vai fazer 2, vai fazer 3. O Flamengo tem potencial para isso. Eu acho que tem a questão da concentração do jogo, né? Sim. Porque você tinha um placar de 1-0, você entrega gols, assim, de uma forma... Isso estou falando do jogo do Flamengo, né? O gol do Pedro, aquilo não pode acontecer. Aquilo não pode acontecer no intervalo da aula. Jogando no intervalo da aula, no colégio, você não pode fazer aquilo. E o último gol é uma falha grave da defesa. Grave. Porque todo mundo observa a bola. E o Fabrício Bruno não. Então, mas aí, a sensação que eu tenho é que o nível de concentração agora já está maior. É só tomar cuidado com esse limite, exigiu. Né, Marra? Do nível de concentração, para não virar uma maluquice, né? Não virar... Aí descamba, e aí você perde o jogador por outro motivo, né?
Ô Pedro, uma questão envolvendo o Flamengo, a gente viu ali o Fabrício Bruno falando, eu sei que o Davi Luiz está voltando também, eu não sei se o time vai ser mantido ou não. Em relação a isso, você tem alguma informação? Olha, Bruno, enfim, há uma possibilidade de retorno do Davi Luiz à equipe, porque ele já está recuperado, treinou e ele é um jogador de muita confiança, assim, pela liderança, pelo histórico e tudo do técnico Vitor Pereira. Então há uma possibilidade, sim, de retorno do Davi Luiz. A questão maior do Flamengo fica como a lateral, não, né? Agora é a ala direita mesmo, com esses 3 zagueiros. Porque ele perdeu o Mateuzinho aí por muito tempo. O Varela até ontem, estava tentando até algumas informações do treinamento da manhã, porque ainda não tinha acabado, ele estava ainda participando da transição. Então a transição, aquele movimentação no gramado ainda, uma pubalgia, ficou fora da lista definitiva do Uruguai de ontem para convocação na data FIFA, então não está nas condições, um jogo mais pegado. E aí fica a questão, será que ele vai utilizar mesmo, como ele deu a pista, o Cebolinha como ala direito? É mais esse questionamento aí que faz até o Flamengo ir ao mercado, buscar uma alternativa para essa lateral / ala direita agora, porque ele teve esse problema de última hora. Então seria mais essa opção mesmo do Cebolinha pelo lado direito ali. Então fica essa expectativa, mas de restante ele está com alguns jogadores já recuperados, inclusive aí o Felipe Luiz, que deve voltar a ser relacionado depois de um bom tempo, está recuperado, treinou com a equipe essa semana. É um lateral que volta ali, o lateral mais construtor, como se diz, e às vezes jogando até, como já foi na época do Rogério Ceni, de zagueiro ali mesmo, né? Quase um zagueiro fazendo aquela trinca ali de trás. Ó, só um convite, até caiu, tá vendo, Mar? Fica esperto, porque é complicado. A perna e chutei meu celular. Não, que daqui a pouco a gente vai pro CT do Corinthians, tá? Que a torcida invadiu por lá, pro Fã do Esporte. Esperar que daqui a pouco a gente vai mostrar também imagens e o Edu tá se posicionando por lá também. O Pedro traz essa questão que a gente já sabia do problema do lado direito do Flamengo. Pensando agora do ponto de vista do Vasco, o lado esquerdo do Vasco tem capacidade de talvez explorar essa fraqueza ou talvez esse problema que é um caminho do jogo? Não, o jogo de ontem ele atuou com o Marlon Gomes, fazendo ali uma dupla com o Piton por aquele lado, né? Vamos ver se ele vai manter um jogador aberto pela esquerda ou se ele volta para a condição de 3 jogadores no meio, deixando aquele lado ali um pouco menos coberto, porque foi assim em jogos anteriores. Se jogar com o Piton e o Eric Marcos, talvez possa explorar mais, porque é um jogador mais agudo, jogador mais vertical, o Eric. Mas também entrou ontem e não conseguiu fazer grande coisa na partida contra o ABC. O Vasco vinha tendo como um dos principais pontos o jogo pelo lado do campo, né? O jogo com o Pumita e o Peck pela direita e com o Piton mais um pela esquerda. E deixou de fazer isso nos últimos jogos. Deixou de trabalhar essa ofensividade pelos lados do campo. Pode ser que explore, mas para que consiga usar essa condição, ele tem que ter mais controle da posse de bola. Ele tem que errar menos opção de passe, coisa que ele tem errado muita opção de passe. Tem que ter mais aproximação entre os jogadores para conseguir fazer essas coisas funcionarem. O Vasco perdeu isso, curioso, a partir do jogo que ele ganhou contra o Flamengo. E a defesa do Flamengo ainda não está ajustada também, né, Marra? Até por isso eu perguntei do Davi Luiz, não que acho que o retorno do Davi Luiz passe essa segurança toda ali para o time do Vitor Pereira. Até com ele em campo, o Flamengo estava sofrendo. Mas isso também faz parte de um processo natural de um time que passou a adotar uma nova ideia, né, defensiva há pouquíssimo tempo, né? Jogando contra... Esse ensaio já era dado há algum tempo, especialmente com a improvisação de um zagueiro / ala / lateral pelo lado esquerdo, né? Mas agora não, agora são 3 zagueiros. Então, eu acho que demora um tempinho ainda para estar totalmente afinado. Apesar de entender que não está certinho, eu acho que o Flamengo vai ser melhor protegido e talvez tenha mais controle desde lá de trás. Isso muito por causa do Rodrigo Caio. Uma outra coisa que aí a gente vai ver é que o Davi Luiz também é muito dono da bola, né? Na saída de bola do Flamengo, a gente vê o Rodrigo Caio sendo um jogador de muito boa condução. O Davi Luiz também é. Mas os 2 jogadores são menos de proteção, de 1 contra 1. Eu estou com um pontinha rápido aqui que desgarrou do lateral e partiu para cima de mim. Os 2 não têm mais a proteção que tiveram
ao longo da carreira. Por questões de idade, por questões de... mas isso é o tempo que vai mostrar para o Vitor Pereira. Eu não usei essa frase, essa palavra perto de Flamengo nenhuma vez nesse ano. E vou mandar a pergunta para o Pedro. Pedro... Palavra fé. Também, mas a fé apareceu e saiu ali rapidinho. Eu assustei, porque era a cara de uma amiga minha. A hora que eu vi assim, aí eu falei, nossa... Pulando ali atrás? Mas aí eu assustei. Você pensou que ela estivesse nessa aventura? Eu acho que não. Mas acho que não. Ô Pedro, Flamengo e a palavra leve. Dá pra falar que nesse jogo, entre Vasco e Flamengo, o Flamengo tá entrando mais leve no confronto do que o seu adversário? Eu acho que entram as duas palavrinhas que você disse aí, Mari. Mais leve. Não diria totalmente leve, porque basta também um novo aí resultado ruim contra o Vasco, que aí treme a terra toda de novo. Mas acho que mais leve sim, porque é o que eu falava, a vitória sobre o Vasco na última segunda-feira, ela comprou dias de paz. Então o Flamengo quer comprar mais dias de paz se classificando contra o Vasco mais uma vez. Então foi uma semana mais tranquila e claro que esse resultado do Vasco ajuda também, porque joga a pressão ainda mais para o outro lado, né? Então o Vasco entra mais tenso também, precisando atacar, precisando vencer o Flamengo. Então o Flamengo entra talvez um pouco mais seguro e aí nesse sentido mais leve também, algumas recuperações de jogadores, então entra melhor para esse jogo. Acho que depois dos últimos tumultos que houve aí em derrotas seguidas, em decisões, pressão no Vitor Pereira, é a semana mais calma do Flamengo nos últimos tempos. Então tá aí, nação, deixa o seu like no vídeo, escreva nos comentários e já arrisque o placar na partida contra o Vasco para você. Quem vence e arrisque o placar aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.